olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. A paz do Senhor Jesus, gente. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 de 1 Coríntios e eu quero que você curta a minha página, tá? Aqui no Facebook e também o meu canal no YouTube, Cláudia Santana. Tá lá os vídeos, né, todos agrupados. E o pessoal tá perguntando, né, sobre mim. Gente, meu nome é Cláudia Santana e eu estou aqui falando da palavra do Senhor, lendo, né, fazendo campanhas de leitura dos livros sagrados, né? E agora nós estamos na campanha de leitura do livro de 1 Coríntios e 2 Coríntios também. Vamos lá? Olha só, está escrito assim: queridos irmãos, mesmo quando estive com vocês, não usei palavras eloquentes e nem de grande sabedoria para lhes apresentar o mistério de Deus, né? Ou o testemunho, ele está falando, né? Olha aí. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e de sua morte na cruz. Tá vendo? Você que quer pregar. Olha aí, porque decidi, ó, tá vendo? Porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e de sua morte na cruz. Fui até vocês em fraqueza, temor e muito trêmulo. Olha aí que ele fala. E a mensagem e minha pregação foram muito simples, tá vendo? Não tem nada desse negócio de complicar o evangelho. O evangelho é simples, é poderoso, né? Não tem nada desse negócio de complicar. Não com oratória persuasiva e sabedoria humana, nada disso. Olha o que ele fala. Entretanto, o poder do Espírito estava em minhas palavras. Você tem pregado e você tem sentido o poder do Espírito Santo nas suas palavras? Você tem pedido para ele, Espírito Santo esteja presente quando eu pregar, unge a minha pregação, unge o meu louvor. Você tem pedido isso para Deus? Olha só, o que Paulo falou aqui? Entretanto, o poder do Espírito estava em minhas palavras, provando a todos quantos as ouviram que a mensagem vinha de Deus. Ele está falando. Fiz isso porque desejava que vocês estivessem a sua fé firmemente baseada no poder de Deus. Olha aí, que maravilhoso. E não na sabedoria humana, né? Ele está falando. Contudo, quando estou entre servos de Cristo já maduros, né, falo com palavras de grande sabedoria. Olha aí, Paulo, ele tinha uma sabedoria tão grande, ele sabia onde ele colocava o pé dele. É igual você usar uma roupa, né? Se você vai usar uma roupa num casamento, você vai ver qual roupa que você vai usar num casamento. Um vestido de gala, um terno, né? Quando você vai trabalhar, outra roupa, né? Quando você vai sair para algum lugar, você sabe qual a roupa colocar. Paulo, ele sabia onde entrar. Aonde ele via que tinha pessoas mais maduras que ele falava com palavras de grande sabedoria. Aonde ele via que tinha o pessoal mais simples, que não entendia aquelas palavras muito complicadas, né, de teologia, então ele falava mais simples ainda com aquelas pessoas. Ele sabia aonde ele pisava, né? Tem gente que não tem esse discernimento, essa sabedoria, não tem. Ele tá vendo que a pessoa é simples, vai lá e prega com palavras, né, persuasiva, complica tudo, a pessoa não entende porque ela é simples, né? Não entende. Então, assim, e já tem aquelas pessoas que já sabem, ela está diante de pessoas mais maduras na fé, usa sabedoria, usa teologia, então você tem que ter esse discernimento, essa sabedoria, onde você estiver, qual a forma de falar mais correta, isso vem do Espírito Santo, sabedoria, discernimento, e Paulo tinha isso, né, com ele, olha só.
Ele fala: contudo, quando estou entre servos de Cristo já maduros, falo com palavras de grande sabedoria, tá vendo? Porém, não aquela sabedoria que é daqui da terra, né? Daqui da terra, nem aquela sabedoria que apela para os grandes homens deste mundo. Olha aí, né? Olha só, que estão condenados a perecer. Gente, olha isso, né? Que estão condenados a perecer. Ao contrário, nossas palavras são sábias, porque vêm de Deus, né? Elas vêm de Deus, descrevendo o sábio plano de Deus para nos levar às glórias do céu, tá vendo? Esse plano estava oculto em tempos passados, embora tivesse sido preparado para no nosso benefício antes do princípio do mundo, tá vendo, gente? Entretanto, os poderosos homens do mundo não o compreenderam. Se tivessem compreendido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Eles não compreenderam Jesus, né? Não compreenderam. Este é o significado das Escrituras. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu ou desceu no coração, na mente, né? As coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Olha aí, né? Olha só. Nós, porém, sabemos dessas coisas, porque Deus enviou o seu Espírito para as revelar a nós. O Espírito Santo, gente, foi ele quem usou, ele escreveu, assim, ele usou homens, né, santos, e inspirou esses homens a escrever a palavra de Deus. Então, toda a honra e toda a glória é de Deus. Então, foi Deus que usou, né, é o Espírito Santo que inspirou os homens santos a escrever a palavra, tudo vem dele. Então, essa revelação foi quem que nos revelou? O Espírito Santo, através dos homens santos, né? Então já está revelando para nós. Ó, o seu espírito investiga, ou seja, o espírito sonda todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. O Espírito Santo investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Pensa bem. O Espírito Santo, ele sonda, né, os segredos mais profundos, gente, do coração de Deus. A gente tem que ser mais do que amigo do Espírito Santo. Ele conhece o coração de Deus, né? Os segredos. A gente tem que orar, né? E pedir: Pai, Espírito Santo, ore por mim junto ao Pai, revele a mim os segredos que o Pai tem para mim, meu chamado, meu ministério, porque Ele conhece os segredos mais profundos do coração de Deus, né? A gente tem que orar. Ninguém, na verdade, pode saber o que a outra pessoa está pensando, ou como ela é na realidade, né? Exceto a própria pessoa. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. Então, ninguém pode conhecer o pensamento de Deus, né? Ninguém, a não ser o próprio Espírito dele, né? De Deus. Então, por isso, mais uma vez, que nós devemos ser amigos do Espírito Santo, porque ele conhece, né? Ele conhece os pensamentos de Deus, os segredos mais profundos de Deus. O Espírito Santo conhece, né? A gente não pode deixar de ter essa amizade com o Espírito Santo, né? De pedir a ele que revele a nós a vontade do Pai. Olha só, nós, porém, recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito é enviado por Deus para que possamos entender os admiráveis dons de graça e bênção concedidos por Deus a nós. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, né? Eu esqueci de ler aqui, gente. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas
o Espírito enviado por Deus para que possamos entender os admiráveis dons de graça. Dons de graça. Olha isso. E bênçãos concedidas por Deus a nós. Que lindo é o papai. Papai é maravilhoso, né? Ao falar a vocês cerca desses dons, temos empregados as próprias palavras que nos foram dadas pelo Espírito, tá vendo? Eles estão falando. E não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais, porque aqueles que não são espirituais não vão entender a palavra. Né? Não vão entender. Entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esse pensamento que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Então, para você entender as Escrituras, você tem que ter o Espírito Santo, né? Tem gente, por que muitas pessoas são ateus? Por que muitas pessoas não aceitam a Bíblia? Por que muitas pessoas rejeitam a palavra de Deus? Porque elas não têm o Espírito, né? O homem que não tem o Espírito não pode entender a palavra, nem aceitar esses pensamentos. Eles não conseguem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parecem-lhe loucura, ele está falando, parecem-lhes loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmos, tá vendo? É que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. Por isso Paulo falava, né? Andai em espírito. Para quê? Para você compreender. Como que é, Cláudia, andar em espírito? Vigiar e orar, né? Você tem que estar vigiando e orando, sempre orando na mente, né? Ter um tempo de oração, ter comunhão, amizade com o Espírito Santo, né? E colocar Deus na frente, né, para ele guiar seus passos, né? Então, olha só, o homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas, né? E isso incomoda e confunde o homem do mundo. Tá vendo? A pessoa que é espiritual, olha isso, gente, a pessoa que é espiritual tem a percepção, né, de todas as coisas. Ela consegue perceber o que está acontecendo ao redor dela, né? Ela tem a percepção. E isso incomoda e confunde o homem do mundo, porque ele não entende isso, né? Ele não tem essa percepção, que não pode de maneira nenhuma entender um homem espiritual. Ele não pode de maneira nenhuma entender um homem espiritual, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a ele? Tá falando. Olha só. Mas nós possuímos efetivamente a mente de Cristo. Aleluia! Mas nós pensamos como Cristo pensa. Como Cristo pensa, nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Nós pensamos como Cristo pensa, de acordo com a palavra. Tudo que vem de palavra negativa, tudo que vem de palavra que não está na palavra de Deus, você não aceita, né? Você não aceita, porque nós temos a mente de Cristo, nós pensamos como Cristo pensa. E como que a gente sabe o que ele pensa? Está escrito nos evangelhos, né? O que o Senhor aprova, o que não prova. A Bíblia toda é Deus, né? De Deus. Então, nós pensamos como Cristo pensa, porque nós possuímos, né? Efetivamente a mente de Cristo, né? Então, nós não somos enganados pelo mundo. Não adianta as pessoas virem com más notícias de bombardeio para nossa cabeça, né? Tentando que abalar a nossa fé ou nosso emocional. Não adianta, porque nós temos a mente de Cristo, né? Nós pensamos como Cristo pensa. Então,
Jesus ele não se abalava com as más notícias e nem ficava triste, né? A gente podia ver quando Jairo, né? Ele perdeu a filha dele, ele foi ao encontro do Senhor. O que o Senhor falou para ele? Aí o pessoal chegou: não incomoda o mestre, já a sua filha acabou. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: não temas, creia somente, né? Não tenha medo. Apenas continue crendo na sua fé. Você veio a mim, né, para buscar a sua vitória. Continue crendo que isso vai acontecer. Você tem que crer na sua fé, né? E o que aconteceu? Ele creu, ele continuou crendo no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fez um milagre na vida da filha de Jairo. Hoje, mas Jesus nos ensina algo aí. Quando eles vieram para falar notícia ruim, Jesus não fez caso, né? Não deu crédito à má notícia deles. Muitas vezes a gente não pode dar crédito também às más notícias, né? E nem se abalar, se entristecer com aquilo que a gente ouve na internet, né? Com muitos youtubers levantando aí para poder lançar informações, né? Plantão de informação negativa. Isso aí, para quem não tem a palavra de Deus e não tem o Senhor Jesus, vai pôr a pessoa em depressão, em desespero, né? Mas nós não somos daqueles, nós não somos do mundo, né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós temos a mente de Cristo, né? E isso não pode abalar a nossa fé, porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que vive no mundo, né? Maior é o Senhor que habita em nós. O nome de Jesus é poderoso. É essa nossa fé que vence o mundo. Nós cremos no Filho de Deus e no nome poderoso, né? E é só invocar: Pai, eu quero a autoridade que o Senhor me deu de invocar o teu nome, e eu repreendo todo o mal em nome de Jesus, e tem que sair, né? Então, assim, a gente não vai pelos rudimentos do mundo, a gente não tá de acordo com o mundo, a gente não anda pelo que o mundo fala, a gente anda de acordo com a nossa fé. A Bíblia é a nossa fé. O meu justo viverá pela fé, né? E se ele não viver pela fé, meu Deus do céu, nessa era que a gente tá, eu nunca fui tão, esticada. Eu fui esticada a exercitar minha fé esse ano. Esse ano eu tive que usar a minha fé de verdade. E não é só eu não. Muitos cristãos estão vencendo por meio da oração, por meio da fé, na autoridade do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, é que estão vencendo, né? Então nós pensamos como Cristo pensa. Nós temos a mente de Cristo. Cláudio, como eu faço para ter a mente de Cristo? Ore e leia a palavra. Sem a palavra, você não vai ter a mente de Cristo. Porque quem escreveu essa palavra aqui foi o Espírito Santo. Leia a palavra e você vai ter a mente de Cristo. E nada vai te abalar, nada vai te destruir. Inferno nenhum vai te destruir, porque você tem o poder, a arma. Você tem a arma nas suas mãos, que é o conhecimento da palavra de Deus. Você conhece a Deus por meio da palavra dele. Você tem o nome de Jesus. Você crê no Cristo ressuscitado, né? Aquele que ressuscitou ao terceiro dia. E ele é quem nos livra. Ele é poderoso para curar, para salvar, para libertar. Ele é a luz do mundo. Nós não andamos em trevas, né? Nós temos Cristo. Ele é quem governa a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida. E esse foi o capítulo 2 de 1 Coríntios. Que Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.